Quando começamos o estudo da dinâmica, vimos que um objeto mantém o seu estado de movimento se a força resultante sobre ele for nula ou se não houver nenhuma força agindo sobre ele. Esta é a lei da inércia. Mas se prestarmos atenção em qualquer movimento que iniciamos, notaremos que eles tendem ao repouso. É impossível eliminarmos completamente o atrito. Até agora, optamos por desconsiderar essa força, e assim obtivemos uma situação ideal e uma descrição aproximada de movimentos reais. A partir de agora, vamos estudar a força de atrito e inseri-la na maioria dos sistemas que já estudamos no curso. Mas antes, vale um comentário geral sobre a força de atrito entre superfícies secas. Caso haja algum tipo de fluido ou lubrificante entre as superfícies de contato, a descrição do atrito será diferente da realizada nessa aula. A força de atrito é vital. Sem ela, não conseguiríamos realizar a maioria das tarefas do dia a dia, desde acender um fósforo até caminhar ou segurar qualquer objeto. Você sente a ação da força de atrito quando esfrega as mãos e elas aquecem, ou quando o atrito está reduzido pela presença da água. Os pneus dos carros apresentam sulcos ou ranhuras para escoar a água da pista e assim permitir o contato do pneu com o asfalto. Assim como foi feito para as forças peso, normal e tração, vamos escrever regras básicas para a aplicação e utilização do atrito nos sistemas de modo geral. São necessárias duas condições para haver atrito. A primeira é contato entre as superfícies. A força de atrito é uma força de contato. Ela tem origem no mundo microscópico devido às imperfeições das superfícies. E segundo, é necessário haver uma tendência de deslizamento entre as superfícies. O atrito é uma força que resiste ao deslizamento. Se pretendermos movimentar algo para a direita, o atrito vai atuar na direção contrária. Se o objeto já está em movimento, deslizando para baixo, o atrito vai atuar na direção contrária a este movimento. Então vamos às regras. Começando pela direção e o sentido, a direção da força de atrito é sempre paralela à superfície de contato. E o sentido é contrário à tendência de movimento entre as superfícies. E essa última parte pode gerar algumas dúvidas. Vou te dar alguns exemplos. Um objeto foi arremessado e desliza para a direita. O que interessa é a superfície de contato. E aqui ela também está deslizando para a direita. Portanto, o atrito deve ser desenhado paralelo à superfície, apontando para a esquerda, contrário ao deslizamento. Lembre-se que neste caso em que o objeto é arremessado, nenhuma força atuou para frente. As únicas forças são o peso, a normal e o atrito. Suponha que uma mola esteja pressionada, mas todo o sistema está em repouso. A tendência de movimento do objeto é para a esquerda, porque é para lá que a mola empurra o objeto. Portanto, o atrito é contrário a essa tendência de movimento. Mesmo estando em repouso, existe um atrito diferente de zero aqui. Caso contrário, esse sistema não estaria em equilíbrio. Agora perceba o detalhe. Uma pessoa que caminha por aí sofre a ação do atrito na mesma direção de seu movimento. Isso porque quando caminhamos, nossos pés devem empurrar o solo para trás, e assim o solo nos empurra para frente. Terceira lei de Newton. Note que a tendência de movimento dos nossos pés é deslizar para trás. Portanto, o atrito é contrário a essa tendência de deslizamento. Essa situação é análoga à de um automóvel que tem a tração nas 4 rodas. Enquanto o automóvel se move para frente, as rodas giram de tal forma a empurrar o solo para trás no ponto de contato com o solo. Nesse ponto, a tendência de movimento dos pneus é para trás e, portanto, o atrito é para frente, no mesmo sentido do movimento do carro, e não do movimento dos pneus. Agora, para calcularmos o módulo da força de atrito, vamos usar as regras descobertas por diversos cientistas e inventores, cada um deles com muitas contribuições para a ciência. Existe uma diferença considerável no atrito quando o corpo está deslizando e quando ele está em repouso. Chamamos de atrito cinético ou dinâmico quando há deslizamento, e atrito estático quando o corpo está em repouso. É verificado experimentalmente que o atrito estático é maior que o atrito cinético. Ou seja, é necessária uma força maior para iniciar o deslizamento do corpo
do que para mantê-lo em movimento. Em repouso, as ranhuras microscópicas das superfícies entram em contato e ocorrerão pequenas soldas entre as moléculas, tornando mais difícil colocar o objeto em movimento. Quando conseguimos movê-los, as soldas se rompem e geram oscilações locais, que se propagam por todo o material. Dessa forma, as superfícies aquecem. Além disso, menos ligações moleculares se formam quando um objeto escorrega sobre outro. Então vamos estudar primeiramente o caso em movimento, também chamado de atrito dinâmico ou cinético. Experimentalmente, o módulo do atrito cinético é calculado multiplicando-se a força normal por uma constante chamada coeficiente de atrito cinético. Essa constante é um número adimensional e conhecido. Ela depende do tipo de superfície de contato. Por exemplo, se as superfícies forem borracha sobre concreto, o coeficiente de atrito cinético terá um valor de 0,8. Madeira deslizando sobre madeira terá um coeficiente de atrito de 0,2. Assista à próxima aula de exercícios para anotar observações importantes sobre o atrito cinético. Até lá!